Chegamos na temida sexta-feira 13, a segunda nesse ano, e no vídeo de hoje vamos trazer um combo completo cheio de curiosidades sobre o famoso Dia do Azar, além, claro, de alguns balões que foram soltos nesse dia tão misterioso e algumas histórias bem cabulosas envolvendo o nosso mundo jornalístico. Tudo isso em 15 segundinhos, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Não só os baloeiros, mas muita gente é bastante supersticiosa, né? Uns não passam debaixo de escadas, tem aquela coisa do espelho, do gato preto, outros entram nos lugares com o pé direito, e entre tantas superstições, uma delas é a temida sexta-feira 13, o famoso Dia do Azar. A origem da superstição em torno desse dia tem séculos de histórias e vários mitos envolvendo a má sorte. A combinação do número 13, considerado de mau agouro em muitas culturas, com a sexta-feira, tida como um dia azarado, ganhou força lá na Idade Média. Um dos eventos mais citados como origem da fama negativa dessa data é a perseguição aos Cavaleiros Templários. Eles foram uma ordem militar cristã fundada no início do século XII, durante as Cruzadas, com a missão de proteger os peregrinos que viajavam à Terra Santa e defender os territórios conquistados pelos cristãos. Oficialmente chamada de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, eles combinaram a vida religiosa com habilidades militares, seguindo um rígido código de disciplina e jurando votos de pobreza, castidade e obediência. Mesmo jurando serem pobres, tornaram-se extremamente influentes e ricos, gerindo vastos recursos financeiros, terras e até criando um sistema precursor dos bancos modernos. Essa riqueza e poder despertaram a inveja de líderes políticos, e até existe uma lenda sobre onde guardaram seus tesouros que até hoje nunca foram encontrados. Ela surgiu após a ordem ser perseguida e dissolvida no século XIV, com muitos acreditando que os templários esconderam sua imensa riqueza antes de serem capturados. Entre os supostos tesouros, muito ouro, joias e relíquias sagradas, como o Santo Graal e documentos secretos da Igreja Católica. Nunca encontrados, esses mistérios alimentaram teorias sobre esconderijos em locais remotos, como a Escócia, a ilha de Oki no Canadá e até cavernas subterrâneas, tornando-se um dos maiores enigmas da história mundial. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de vários membros da ordem, acusando-os de crimes como blasfêmia e práticas imorais, alegando que eles haviam traído a fé cristã. Essas acusações foram feitas para justificar sua prisão e o confisco das riquezas da ordem, e muitos foram torturados e executados, o que marcou o dia como símbolo de tragédia. Além disso, a sexta-feira já tinha conotações negativas no cristianismo, por ser o dia da crucificação de Jesus, enquanto o número 13 estava associado ao último jantar de Cristo, com Judas, o traidor, sendo o 13º convidado. Com o tempo, a data ganhou notoriedade e passou a ser cercada de lendas e superstições, alimentando o imaginário popular e se consolidando como símbolo de muito mistério e azar. Essa associação foi amplificada por obras literárias, como o romance Friday the 13th, de Thomas Lawson, lançado em 1907. O best-seller de Thomas é uma obra que explora o impacto psicológico da superstição na sociedade, e foi adaptado em um filme de 1916 com o mesmo nome por Émile Chotard, que infelizmente foi perdido e não há cópias conhecidas disponíveis. A história acompanha um corretor da Bolsa de Nova York, que usa a crença no azar associado à sexta-feira 13 para manipular o mercado financeiro, causando pânico e uma grande crise. A narrativa critica a ganância, a vulnerabilidade humana às superstições e o caos do sistema financeiro, ajudando a popularizar a fama da data como um sinônimo de infortúnio e má sorte. Mas sem dúvidas, quando falamos de sexta-feira 13, o principal personagem da cultura popular é o Jason Voorhees, né? Um dos maiores serial killers do cinema nasceu por acaso, já que ele praticamente nem aparece no primeiro filme da franquia. O filme Sexta-feira 13 nasceu como uma tentativa do diretor Sean Cunningham de ganhar dinheiro pegando carona no sucesso do filme Halloween de 1978
E deu certo. Com um investimento de apenas 550 mil dólares, conseguiu arrecadar quase 60 milhões nas bilheterias mundiais e deixou a sua marca registrada no mundo cinematográfico. A história concentra-se principalmente no personagem Jason Voorhees, um garoto com hidrocefalia e diversos problemas mentais que acaba sendo isolado do mundo por sua mãe, Pamela. Ele teria se afogado no lago do acampamento Crystal Lake, devido à negligência da equipe de monitores que estavam dando uma pimbada e não viram o menino no lago. Anos depois, a história de um antigo homicídio em Crystal Lake não impediu que alguns jovens voltem ao acampamento para reativá-lo. E dias depois acabam sendo perseguidos e mortos um a um por um assassino brutal, que na verdade era a mãe de Jason, a ex-cozinheira do acampamento que já tinha matado todos os seus companheiros de trabalho que deixaram seu filho se afogar no lago 20 anos antes, e não queria que o lugar voltasse a funcionar. Somente no final do filme que descobrimos que Jason não havia morrido afogado, e depois de ver a sua mãe sendo decapitada pela única sobrevivente, a Alice, ele resolve se vingar e vira o serial killer que todos conhecemos a partir do segundo filme da franquia. Jason é conhecido por usar uma máscara de hóquei para esconder seu rosto desfigurado, mas durante a maior parte do segundo filme e o início do terceiro, ele usa um saco no rosto. E somente após matar Shelley, que usava a máscara no terceiro filme, que ele decidiu utilizá-la. Jason tem um currículo imbatível de 146 pessoas mortas das maneiras mais cruéis possíveis, e é o serial killer recordista no cinema mundial. Com mortes criativas e um protagonista mudo, mas mortal, Jason tornou-se rapidamente um símbolo do subgênero slasher, que são os filmes de terror onde os personagens são mortos aos poucos e com muito sangue. Ao longo de 12 filmes, a franquia explorou diversas abordagens, desde o terror puro das primeiras partes até tramas mais absurdas e criativas, como Jason X de 2001, que leva o vilão ao espaço e ainda viaja no tempo, e Fred vs Jason de 2003, um crossover entre os dois ícones do terror de maior sucesso da década de 1980. Cada novo filme ampliava o legado do personagem, mesmo quando as críticas eram divididas. Algumas sequências, como Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, de 1986, introduziram elementos sobrenaturais, tornando Jason um morto-vivo indestrutível, já que ele morreu no quarto filme. Esse aspecto o diferenciou de outros vilões e permitiu que a franquia abraçasse temas mais fantasiosos, enquanto mantinha o suspense e as mortes sangrentas. Sexta-feira 13 ajudou a definir esse estilo de filmes, ao lado de filmes como Halloween e A Hora do Pesadelo. O formato da franquia, um vilão icônico perseguindo adolescentes em um cenário isolado, tornou-se uma fórmula clássica do terror. Jason Voorhees, com sua máscara de rock e o facão, é um dos personagens mais reconhecidos do cinema mundial. Além do seu impacto nos cinemas, a franquia gerou produtos derivados, incluindo videogames, quadrinhos e brinquedos. Seu legado continua vivo em festivais de cinema e na cultura pop, sendo homenageado e parodiado em diversas mídias. Mesmo com altos e baixos, Sexta-feira 13 consolidou seu lugar como uma das séries de terror mais bem-sucedidas de todos os tempos, arrecadando mais de 450 milhões de dólares e cativando gerações de fãs. Jason não é apenas um vilão, mas um símbolo de medo e entretenimento que permanece relevante décadas após a sua estreia. Por fim, o acampamento Crystal Lake de Sexta-feira 13 existe na vida real e fica em Hardwick, no interior de Nova Jersey. Até os dias de hoje, o local preserva as cabanas, os móveis, objetos e lembranças das filmagens, como uma atração turística, e qualquer um pode ir lá. Basta entrar no site e comprar as entradas, que permite um rolê pelo acampamento com mais de 3 horas, através de monitores, que vão contando os detalhes de cada cena gravada no local. Agora que já sabemos como nasceu tudo isso, vamos para os balões, começando com trabalhos exclusivamente feitos com o Jason. O trufe de 16 metros da 100% de São Paulo, solto com fogos, em 5 de junho de 2015. Outro fogueteiro, agora noturno, modelado de 13 metros da Hollywood Balão, também de São Paulo, que subiu em 24 de setembro de 2015. O trufe de 8 metros da Camélias, do Rio de Janeiro, na noite de São João de 2018. Outro balão da Camélias, agora um modelado de 10 metros, solto com armação em 16 de dezembro de 2019. E para finalizar, o melhor balão exclusivo do Jason, na minha opinião,
o modelado de 18 metros da Colorido de São Paulo, que abordou diversas épocas do Jason no balão e na bandeira, e subiu na manhã de 24 de abril de 2022. Agora vamos para balões que tiveram o Jason ilustrado junto com outros ícones dos filmes de terror. O modelado de 24 metros da Gênios da Vila Ema, aqui de São Paulo, solto em 6 de fevereiro de 2011. O lapidado de 10 metros da Cruzeiro e da Vikings, em 16 de julho do mesmo ano, que eu não consegui imagens legais, mas vale o registro. O Bagdá de 18 metros da Turma do Universo de São Paulo, em 7 de dezembro de 2014. Outro Bagdá, agora de 12 metros, da Atitude do Rio de Janeiro, que subiu em 26 de dezembro de 2015. Mais um Bagdá, de 17 metros, agora da Turma da Baixada, que foi para o alto em 2 de novembro de 2016. O único fogueteiro que a nossa pesquisa encontrou foi o trufe de 20 metros dos 13 de São Paulo, que muita gente se lembra por causa dos enormes adereços colocados nas gaiolas, e subiu em 27 de maio de 2017. Depois de quase 5 anos, apareceu o lapidado de 13 metros da Pela Arte de São Paulo, que foi solto em 29 de janeiro de 2022. E em 3 de julho de 2022 também, o lapidado de 17 metros da Arte Real do Rio de Janeiro. Todos sabemos que balões durante a semana são raros, mas às vezes acontece. E será que encontramos balões soltos em plena sexta-feira 13? Sim, na nossa pesquisa a gente encontrou alguns. O lapidado de 50 metros da Toa, Cegonha e Cosa Nostra, aqui de São Paulo, que subiu na sexta-feira 13 de setembro de 2013, e eu já contei a história dele no canal, que se você não viu eu vou deixar o link no final. O Careca de 13 metros da Espiões de São Paulo, em 13 de junho de 2014, que também não achei fotos legais. Naquela noite subiu o trufe de 10 metros da OVNI, que sofreu muito com o vento e foi embora só com uma parte do letreiro, e eu não consegui tirar uma foto boa. Seria maldição de sexta-feira 13? É difícil de acreditar. Outro balão sinistro que eu estive presente, o curioso peão de 36 metros fogueteiro noturno da Vila Arte, 89 Mogi e Balotec, solto bem na virada da noite do feriado do Dia das Crianças, que foi numa quinta, claro, para sexta-feira 13 de 2017. E na manhã seguinte, o bonitinho trufe taqueado de 9 metros da Turma da Sedução lá do Rio de Janeiro. Já que falamos bastante de filmes de terror, vamos aproveitar o clima e relembrar de duas histórias misteriosas que aconteceram no mesmo campo, na mesma época e que são bem cabulosas. A primeira aconteceu na soltura do modelado de 8 metros dos meus amigos da Vira Noite, na noite de outro dia 13, há exato 13 meses, em 13 de novembro de 2023. O simples balãozinho foi solto sem problemas com uma armação ilustrando uma pipa, e a enorme rabiola feita com lanternas, de um campo que fica às margens do rio Jurubatuba, um braço do rio Pinheiros e do lado do lixão de Interlagos. Esse lugar é cheio de histórias curiosas. Foi lá num resgate de um balão que aconteceu uma briga muito feia, e pouco depois nasceu a Maria Preta, a turma do meu pai, lá em 1983. Uma história bem curiosa que eu também já contei no canal e eu vou deixar o link no final. Foi lá também que o meu pai contou que um dia ele estava atrás de um balão lá no lixão, que por sinal caía muitos balões por lá, e ele encontrou um corpo de um homem morto, cheio de buracos de bala. Ele simplesmente foi lá e empurrou o corpo para dentro do rio. Também foi lá que caiu 8 folhas da Figueira Grande, o balão que levou uma armação do Gandhi em 18 de abril de 1989. Ele ficou pouco tempo no alto e desceu no meio do rio. Foi um auê daqueles, com briga, nego se jogando no rio e quase morrendo afogado, tudo para pegar o balão, gente caindo em buracos, brigas, tiros, aconteceu de tudo naquela noite. Depois de anos praticamente esquecido, começaram a soltar balões por lá, e voltando ao balão da Vira-Noite, o Edinho da Arte Final estava lá com seu filho Bruninho, acompanhando a soltura, e como muita gente faz, estava tirando fotos do balão com o celular. Quando ele foi tirar uma foto do Bruno, foi aí que a imagem mostrou algo extremamente curioso e muito assustador. No rodapé da foto apareceu uma imagem muito sinistra, que parece ser de uma criança. Na mesma hora ele me mandou a foto, eu vi e duvidei. Cheguei até a questioná-lo, perguntando se não tinha crianças lá do lado dele. E ele respondeu com um vídeo. Mano, não tem ninguém aqui no fundo do letreiro, ó. Ó, só tá eu,
Eu e meu filho, ó. Ele tá aqui brincando, os caras tá tudo lá pra frente, ó. Sem dúvidas, é uma foto sem explicação. E sabendo do histórico do lugar, que fica bem aqui do lado de casa, e eu já ouvi muitas histórias de desova de corpos e assassinatos. E claro que eu fui checar. Pesquisando em jornais e portais de notícias, tem diversas matérias de corpos encontrados na região, como essa do R7, publicada em março de 2024. Mas o que mais arrepia é uma matéria do G1 de dezembro do ano passado, que diz que um corpo de menina foi encontrado exatamente no local, 40 dias depois que o Edinho tirou a foto. Impressionante, né? Mas mistérios desse lugar não pararam por aí. A segunda história aconteceu na soltura do modelado de 10 metros do Edinho lá da Arte Final, a minha ex-turma, 3 semanas depois, na manhã de 3 de dezembro de 2023. O balão foi solto sem problemas, com uma pequena gaiola carregada com mini varas e a bandeira do cachorrinho, lá do mesmo lugar. Como eu disse, a soltura foi tranquila, o bicho pegou mesmo quando eu cheguei em casa e fui tratar as fotos para mandar pro pessoal. Olhando essa foto não tem nada demais, né? Mas dando um zoom no bico do balão, olha só o que apareceu. Bom, era dezembro, tava calor pra cacete e não seria novidade nenhuma se uma moradora dormisse pelada, levantasse cedo e visse o balão quando fosse no quintal, né? O problema é que nessa casa não mora ninguém com essa aparência. Oi? Gente, isso deu o que falar no bairro. Durante os dias seguintes rolou uma baita investigação, tipo CSI, já que ninguém conhecia a mulher, os moradores não sabiam explicar e foi um auê daqueles. Vamos ouvir o áudio do morador da casa. Passa amanhã, tô de boa. E ela tem cabelo curtinho, mano, morena, velho. Caralho, velho. E aí ela tava levantando a calça ou tava tirando, será? Sei não, velho. Eu tô achando que é fantasma, tenho certeza, velho. Tá me dando aflição, velho. Eu não tô acreditando, sabia? Intrigado com a história, até vídeos de câmeras de segurança da casa e da região foram checados. E o morador foi lá na laje conferir. Vamos assistir. Ó, tá vendo? Eu tô aqui, ó. Vou subir na parte lá. E do lado direito, ela de costa, não tem o negócio é bege. 2 paredes bege. Pergunta pra ele se ele não apagou. Se tinha uma pessoa com ela. Porque aqui não tem. Ó, não tem, ó. Vou subir lá. Vou subir na minha laje, quer dizer, tô na minha laje, né, ó. Ó. Tá vendo? Ela tá nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver? Vou subir lá. Segura aí, cara. Segura aí, cara. Segura aqui. Ó. Tá vendo? Não tem o bagulho bege lá, ó. Tá vendo? Ó. Ela tava aqui, ó. Ela tava aqui mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Não tem o bagulho bege. Ela tava aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. A antena tá aqui. E a coluna tá ali, tá vendo a coluna? Ela tava mais ou menos aqui, ó. E não tem esse bagulho bege. Pergunta pra ele se ele apagou. Eu acho que ele apagou. Que doido, né? A lenda da loira do banheiro a gente já ouviu falar e ela realmente até existiu. Mas a morena da varanda continua até hoje como um mistério que ninguém sabe explicar. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal para você não perder nada. E até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!